Ok, então, introdução a missões. MI101, esse é o número da matéria, e vocês devem ter a primeira lição da apostila, então nós estamos na primeira página. E nós podemos ver aqui a introdução, esse parágrafo que explica esta matéria e também as atividades para receber crédito dessa matéria. Agora, vocês estão aqui comigo, algumas pessoas têm mais interesse em estudar para certificados e tudo, e outras pessoas só querem aprender. Tudo bem, não tem problema. Agora, vocês que estão aqui, se vocês quiserem fazer algo além de somente estar aqui, mas ganhar o certificado, tem essas atividades aqui, que é estar aqui, beleza, vocês já estão fazendo a primeira coisa. Também há um livro que você precisaria comprar, esse livro Missiologia, Mensageiros de Cristo para o Mundo, por William H. Smallman, e também as provas. E as provas tem no site meuibbi.com, tudo bem? E essa prova não está ativa ainda, mas vai estar no fim da matéria, tá bom? Então, vamos chegar aqui nesse parágrafo de introdução. Diz o seguinte: a matéria Introdução a Missões analisa a missão dada à igreja por Jesus Cristo na famosa Grande Comissão, a fim de entender a evangelização do mundo, de acordo com as Escrituras, principalmente o livro de Atos. Então, anos atrás, 2 anos atrás, depois de Jesus ressuscitar, ele se revelou aos discípulos, a várias pessoas, por um período de 40 dias. E quando Jesus estava prestes a voltar para o céu, ele deu uma missão para a igreja. Essa missão é a grande comissão. A palavra comissão é interessante porque dá a ideia de Deus liberar essa obra. Algumas vezes, pessoas foram curadas, transformadas por Jesus. Ele falou para elas, não faz nada por agora, não fala nada por agora, né? Mais para frente você vai poder falar algo, mas agora não. E quando Jesus voltou, ele falou para os discípulos, vocês vão esperar na cidade de Jerusalém, eu vou dar poder para vocês, por meio do Espírito Santo, e daí vocês vão ser as minhas testemunhas. Essa obra de falar de Jesus, de ir para outros lugares, como eu vim para cá, do Brasil, né? Ou dos Estados Unidos, aqui é o Brasil, certo? Eu vim dos Estados Unidos para cá, e pode ser que na nossa igreja Deus chama alguém para ir para a China. A gente não sabe. Ou um missionário acaba ligando para nós de outro ministério falando, eu vou para a África. Eu gostaria de apresentar a minha obra na igreja de vocês. Isso já aconteceu. Já um pastor, um missionário na Índia, ele já apresentou aqui. Outro do Peru, que foi para Israel e outros lugares, outros missionários querendo apresentar a obra. Eu vim aqui por causa dessa grande comissão, anos atrás, em 1997, Deus me chamou e eu fui de igreja em igreja, de igreja em igreja, de igreja em igreja, buscando apoio, pastores querendo me apoiar, igrejas querendo me apoiar, e eu estou aqui no Brasil desde 2009, por causa de igrejas que falaram, nós queremos apoiar você. Como vocês sabem, eu não tenho emprego no Brasil. A minha vida é a obra missionária. Eu me lembro de uma vez, um rapaz, ele perguntou, você é um missionário? Mas que tipo de trabalho o senhor faz? Eu falei que eu sou missionário. Mas o senhor mexe com o quê? Eu falei, mas missionário é a minha obra, a minha função nessa vida, né? Eu não sou pedreiro também, ou eletricista. Agora, tem problema com isso? Não, tem muito pastor que é bivocacional, que é alguém do ministério e também tem outra coisa. Mas a ideia é a igreja liberar o missionário para levar o evangelho até os confins da terra. Essa matéria é sobre isto. E vocês podem notar aqui, eu coloquei uma lista de lições diferentes que nós vamos considerar ao longo dessas aulas, começando hoje à noite. Tem a primeira aula, que é de hoje à noite, a glória global de
Deus. Agora, essa primeira lição é grande. Eu acho que tem aqui, incluindo essa primeira página, 7 páginas. E nós podemos já ir para a segunda página. E eu coloquei muitos parágrafos de informação. Eu gostaria de ler com vocês. Vocês podem acompanhar, vocês podem escrever anotações, vocês podem procurar coisas na Bíblia, vocês podem fazer perguntas, mas a ideia é entrar nesse assunto. Agora, o assunto de hoje à noite, a glória global de Deus, é a ideia de nós temos a nossa Bíblia. Em vez de ir diretamente para o Novo Testamento, ir direto para a grande comissão, quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho, a gente quer voltar para trás um pouco e falar, ok, mas o que é que Deus está fazendo na história inteira do mundo? O que é que Deus está fazendo em qualquer momento na África, na China, em Israel, no Brasil, nos Estados Unidos? O que é a missão de Deus? Porque Ele criou a gente. Qual é o alvo aqui na Terra que Ele tem? Daí, a gente entendendo essa parte, dá para nós entrarmos mais nessa questão da obra missionária que cada igreja local tem, ok? Então, vamos chegar aqui na primeira página da apostila. Meu alvo nessa primeira aula provavelmente não é de ensinar essa lição inteira. Eu vou ensinar até um certo momento, eu vou parar e na segunda aula a gente continua com esta lição, tá bom? Então, introdução aqui, vamos chegar na página 2, na introdução. Deus declarou enfaticamente: a glória do Senhor encherá toda a terra. Ele disse isso em Números 14, 21. Deus quer ser glorificado por toda a terra e quer usar o povo dele para conseguir isto. No Velho Testamento, era para Israel resplandecer como a luz de Deus através do seu relacionamento com Jeová, ou Deus. No Novo Testamento, é para a igreja resplandecer com a luz de Deus através do seu relacionamento com Jesus. Os anjos, os demônios e os pecadores em cada canto desta terra precisam ver a glória de Deus que opera em nossas vidas. Agora, diz aqui, a glória do Senhor encherá toda a terra. Nós já sabemos, por observar as árvores, os pássaros, os animais, mariposas, sei lá, as estrelas e tudo, as nuvens, que Deus é glorioso. A gente já vê isso na criação, certo? Todo dia, se você quiser subir no morro aqui, você pode ver a paisagem e falar assim, nossa, mas como Deus é maravilhoso, tudo que Ele criou aqui, quão glorioso é o nosso Deus. Então, eu tenho uma pergunta para vocês e eu gostaria de umas respostas, se vocês puderem responder. Se Ele já é glorioso por toda a terra, se a glória dele já está manifesta, então por que Ele disse em Números 14, a glória do Senhor encherá toda a terra? Por que Ele fala que é algo do futuro? O que Ele está querendo dizer? Alguém tem uma ideia? Se Ele já é glorioso, já tem toda essa glória na terra, sobre o que Ele está falando? Que alguém pode me ajudar hoje à noite? O que vocês acham? O que não está trazendo glória para Ele? O que está atrapalhando a glória dele operar nas nossas vidas? Sim? Pecado. Ah, acertou, isso mesmo. Criança vê o pecado dos adultos, né? Já falei, é o pecado dos adultos, né? É o pecado de todo mundo, não é, Mariah? É. Então, a glória do Senhor encherá toda a terra. Deus não está dizendo que Ele não é glorioso ou que a terra não tem a glória manifesta dele, mas há algo que está atrapalhando. Na verdade, quando você estuda o livro de Números na Bíblia, onde se encontra esse versículo, você vê que Deus fala isso depois de grande pecado em Israel. Deus está dizendo, eu criei o homem para me glorificar, mas por causa do pecado, ele não está me glorificando. E esse é um grande problema.
Agora, glorificar a Deus. Alguém gostaria de me ensinar, me informar o que é? Como que eu vou glorificar a Deus? Como que eu consigo trazer glória a Deus com a minha vida? Para eu poder cumprir isto com Deus, essa glória dele sendo ou enchendo a terra. Como que eu vou glorificar a Deus? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Ser sal da terra, luz do mundo? Ótimo, que bom. Sendo um bom testemunho, que totalmente ligado com isso, perfeito. Isso mesmo, Mariah, evangelizar, certo? Com certeza, tudo isso. Então, a ideia é eu ser algo que vai manifestar quem Deus é aos outros. A minha vida vai manifestar a glória dele. Agora, Deus peca? Deus é hipócrita? Deus é mentiroso? Não, então se eu, como crente, estou pecando e sendo hipócrita e mentindo, eu estou trazendo glória para Deus? O mundo vai reconhecer quem Ele é por meio da minha vida? Não. Então Deus ele ficou irado aqui, ele estava bravo, ele falou, a glória do Senhor encherá toda a terra. Ele falou isso depois do pecado de Israel. E nós sabemos, como o irmão Rubens falou, nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo. Aquela parte da terra diferenciada que traz isso. Vamos para o próximo parágrafo aqui na folha, página 2. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, que comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Então você escolhe o que você vai comer no café da manhã para a glória de Deus. Até isso. Tudo para a glória dele. A glória global de Deus é a responsabilidade do povo de Deus. Existe a possibilidade de fazer tudo sem glorificar a Deus, mas tal é viver fora da vida que Deus preparou para nós. Agora, 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mundo anda em cegueira espiritual porque o diabo, o Deus deste século, opera para distorcer a imagem de Deus. O povo de Deus permanece nessa terra para trazer glória novamente ao nome do Criador. Agora, nós sabemos que o diabo não é Deus, não é um Deus, porque a Bíblia chama ele o Deus deste século. Alguém pode me responder? Por quê? Se ele não é Deus, nem é um Deus, ele é um anjo caído, então por que ele é o Deus deste século, segundo 2 Coríntios 4:4? Alguém tem uma ideia? E no momento ele é bem essa terra. Ele é o rei dessa terra, ele controla, ele domina. Gostando ou não, quando a gente peca, a gente obedece à vontade do diabo. Quando a gente peca, nós estamos, de uma forma, adorando a ele. E através do nosso pecado, a gente anda cego, não conseguindo enxergar o que devemos enxergar. E daí o que acontece? O mundo jaz no maligno, obedece o Deus desse século, Satanás, e acaba não podendo ver a imagem de Deus. Diz aqui, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós nascemos pecadores, cegos. Nós não conseguimos conhecer Jesus desde o berço. Algum crente, vai ter que falar alguma coisa, entregar um folheto, ler um versículo bíblico, falar de Jesus para a pessoa, o ser humano, reconhecer que precisa de Deus, precisa de Jesus Cristo. Então é muito simples, mas essa é a realidade. Agora, próximo parágrafo aqui. Jesus disse, eu sou a luz do mundo.
Israel tinha fracassado da missão que Deus lhe deu para glorificar o nome dele nesse mundo. Então Jesus veio para resplandecer perfeitamente. Ele passou esse ministério para a igreja. Ele disse: vós sois a luz do mundo, e resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Israel era para ser a luz, falhou. Jesus veio, manifestou a luz de Deus claramente. E daí ele passou o Espírito Santo dele para os crentes. Agora quem é a luz do mundo? Nós. É nós. Agora, vamos voltar para a criação e ver a mente de Deus, a vontade de Deus desde a criação. Ele querendo se glorificar nesse planeta a todos. Diz aqui no parágrafo: considere o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nessas poucas palavras, Deus exalta a importância da terra, a colocando do lado dos céus gloriosos e imensos. A partir do segundo versículo, o restante da Bíblia foca na terra e nas coisas que acontecem aqui. Esse planeta é importante para Deus. É importante porque a coroa da criação de Deus está aqui. O que é a coroa de Deus? A da criação é o homem, é nós. Você, por exemplo, você pode abrir sua Bíblia e você vê que fala sobre as estrelas e tudo, coisas bem maiores do que esse planeta chamado Terra, né? Só que você lê o resto da Bíblia e você percebe que Deus não está tão preocupado com o sol, ou a lua, ou as estrelas. Ele está focado em quem? Na gente. Nós somos a coroa da criação dele e ele quer nos usar, então, para glorificar a ele. Continuando aqui, o homem reflete a glória de Deus. Note aqui, Gênesis 1, 27. E criou Deus, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus quer que o homem leve essa glória para todo canto da terra. Então lhe mandou assim: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Agora, Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus deu ao homem o domínio sobre a terra. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Era para o homem se espalhar, levando a glória de Deus até os confins da terra. Essa era a missão do homem ao ser criado por Deus. Levanta a mão se você foi criado na imagem de Deus, né? Certo? Todos nós, né? Os animais não têm essa glória. A Bíblia nem fala que os anjos têm essa glória, mas nós temos. E é para o homem se espalhar. Agora, o que aconteceu? Fomos para a criação, vamos agora para o dilúvio. Quando o primeiro homem desobedeceu a Deus, entrou o pecado no mundo. Agora, destituídos estão todos os homens da glória de Deus. Então, pelo pecado, essa glória que nós precisávamos espalhar foi embora. Destituídos estão, ou destituídos estamos da glória de Deus. A corrupção do pecado sujou a imagem gloriosa de Deus no homem. O homem falhou em cumprir a sua missão de glorificar a Deus em toda a terra e se tornou violento. Deus disse para Noé, o único homem da terra que achou graça aos olhos do Senhor, em Gênesis 6:8, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus destruiu a face da terra com dilúvio para Noé e a família. Ele lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Assim Deus deu uma segunda chance ao homem encher a terra com
a glória dele. O homem, infelizmente, não obedeceu. O homem seguia violência. O homem seguia egoísmo. Nada disso traz glória para Deus. Deus falou, tá bom, chegou ao fim. Eu vou destruir todos, menos uma família. Vou ficar com Noé, homem que andava pela fé, homem que andava com Deus. E através dele, eu vou recomeçar e eu vou espalhar a família dele na terra para me glorificar de novo. Infelizmente, a família de Noé acabou não dando muito certo, porque veio a Torre de Babel. Contra a violência que dominava sobre a terra antes do dilúvio, Deus disse para Noé e a família dele, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Isto instituiu uma forma primitiva de governo. O homem, unido por meio de uma língua só, porém, decidiu centralizar esse governo por volta de uma torre alta. Eles disseram, em Gênesis 11:4, ei, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos, um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Tal era a desobediência direta contra o mandamento de encher a terra para a glória de Deus. Deus confundiu a língua, prevenindo a continuação desse projeto rebelde. Em Gênesis 11, versículo 8, a gente vê, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. E agora, por causa disso, vocês falam português e eu estou tentando falar português, na verdade, que não é tão fácil, né? Mas eu falo inglês, tem chinês e japonês e hebraico e grego e outras línguas no mundo, que o homem se uniu contra Deus de novo. É incrível quando você para pensar sobre tudo que aconteceu nesse planeta. E Deus simplesmente quer que o homem anda em retidão para glorificar a Ele, para todo mundo ver. O diabo, ele caiu e ele fica acusando Deus, falando, você não consegue fazer isso, aquilo. E a Bíblia deixa bem claro que o diabo é contra Deus. Então Deus fala, não, mas eu vou usar o homem para me glorificar. E o homem que fica pecando. Então Deus escolheu Noé. Agora ele vai além da Torre de Babel, ele vai para o primeiro patriarca, que era Abraão. Então, agora, na época dos patriarcas, os vários povos que foram espalhados de acordo com as línguas diferentes acabaram continuando na sua rebeldia contra o Criador deles. A idolatria surgiu, apresentando ao mundo uma proliferação de falsos deuses. Os povos buscavam prosperidade e prazer por meio de ídolos cegos e mudos. A humanidade não se preocupava com a glória do Deus verdadeiro. Alguém, levanta a mão se você já viu um ídolo, uma estátua, algo assim. Vocês já viram? Aqui no Brasil tem, né? Tem muito. Agora, aqui eu não vejo tanto aqui em Ouro Preto. Eu vejo as estátuas de Maria, que é um ídolo, querendo ou não, é um ídolo. Mas lá para São Paulo, quando a gente morava lá, tinha várias estátuas de tamanhos diferentes, algumas estátuas com, tipo, uma parte vermelha por baixo dos olhos. Você sabe o que eu estou falando? Que é aqui do Brasil. Eu nem sei que tipo de religião é esse negócio. Para eu saber que eu nem pesquisei. Mas há certas lojas, eu me lembro, lá em São Paulo, você entra e é só ídolos, não tem mais nada. Irmãos, não é incrível como Deus nos criou na imagem dele? E a gente consegue ir atrás de estátuas e querer colocar na prateleira? Eu me lembro, eu estava evangelizando uma vez e o cara falou para mim, vem aqui para dentro da minha casa. Ele me levou para a garagem da casa onde tinha um carro. Ele tinha um retrato de Jesus, que não é de Jesus, ninguém sabe a aparência de Jesus. Ele falou, eu recebi essa imagem e eu falei, vou cuidar disso, vou receber as bênçãos disso. Ele colocou na parede achando que por colocar lá, ele ia receber uma bênção. Irmãos, é uma folha de papel, não é Deus. Mas você estuda a história do homem e você vê que ao longo de séculos, o homem opta por não adorar a Deus e glorificar a Ele,
mas até cria ele com as próprias mãos dele. Ele cria, ele vai esculpindo uma imagem de um animal, de uma pessoa, de um monstro, de um santo, e ele ora na direção desse ídolo. Vocês não acham isso? Como que a gente consegue criar tecnologia para chegar até a lua e outras coisas, e ao mesmo tempo espiritualmente anda tão cego? Mas esse é o problema. Esse é o problema. E Deus quer que a gente saia disto e glorifique a Ele. Deus escolheu a família de um homem chamado Abraão para a obra especial de manifestar a todos a glória dele. Deus lhe disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse homem se tornou o pai da nação de Israel. Ele, Isaac e Jacó se tornaram os patriarcas da nova nação. Israel é o único povo cujo relacionamento com Deus deu ao mundo profetas, a Bíblia e o Filho de Deus, Jesus Cristo. Agora vamos continuar aqui na época de Faraó. Deus permitiu que a nação do Egito crescesse bastante para que ele, Deus, pudesse mostrar a superioridade dele sobre os falsos deuses dos egípcios e, consequentemente, sobre todos os falsos deuses no mundo. Então, note aqui, em Êxodo 9, versículos 14 e 16, ele disse para Faraó: porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas, que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti, ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Pergunto para vocês: quantas pragas foram enviadas para o Egito na época de Moisés? Quantas pragas? Vocês lembram o número? 10 pragas. Agora, quando você analisa as pragas, você vê que cada praga era um ataque contra um dos deuses do Egito. Então, com cada praga, Deus falou: eu sou superior a esse Deus, e esse Deus, e esse Deus, e esse Deus, e esse. Não há nenhum Deus nesse planeta. É somente eu. Então Deus deixou a nação do Egito crescer muito, ficou imenso. Vocês já viram na TV, em algum lugar, pirâmides e outras coisas de lá, um povo que realmente tinha bastante poder. E Deus permitiu esse povo crescer para ele mostrar para todo mundo: mas eu ainda sou Deus, e eu sou maior do que tudo que essa nação consegue fazer pelos ídolos deles. Deus escolheu usar o israelita Moisés para fazer essas pragas sobrenaturais no Egito. O povo de Israel viu a glória de Deus nas pragas e perguntou: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? O sogro de Moisés disse: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Deus estava se glorificando através da pequena nação de Israel.